Olá, boa noite, tudo bom? Alô, Tudo alô, bem, alô, Magno, como Magno? tá? Tudo bom, prazer estar falando com vocês. Espera aí, deixa eu só tirar um som aqui que estou no computador e no celular e está duplicando o som. Deixa eu só ver como é que eu faço isso. Pronto, foi. Todo mundo me ouvindo? Boa noite, Olá, pessoal. boa noite, Vanessa. Boa noite. É só para informar que eu vou deixar a câmera, o som desligado, porque infelizmente meu esposo resolveu ouvir som agora de noite. E aí Sem vai problema interferir. nenhum. Aí eu vou tentar deixar o fone, mas não vou poder deixar o aberto aqui, viu? Mas estou Tá acompanhando. bom, não tem problema. Oh, Magno, como está, E aí, meu Magno? amigo Carlos, tudo bom? Carlos é presença internacional. Estou bem, estou sossegado, bem. Gente, é um grande prazer estar com vocês. Vou atrasar a nossa grande aula com meu grande amigo Douglas, não, né? Eu vou liberar a aula, vou fechar minha câmera aqui rapidinho, vou dar uma saída de 3 minutos, mas já vou deixar você dando início, Douglas, que eu só vou ali falar um pouquinho com meu filho rapidinho, mas a gente já começa, tá bom? Grande prazer estar com vocês. O Douglas é fonoaudiólogo, trabalha comigo na, no município de Rio das Ostras, né, Douglas? E a gente está uma parceria, né, agora aqui, pedi a ele, convidei ele para estar fazendo essa aula com vocês. Ele prontamente atendeu, sabe muito do desenvolvimento da linguagem na infância, e eu tenho certeza que vai ser um momento muito rico para a gente. Magno, Obrigado. eu posso começar então, quando você Pode sai? começar, Douglas, pode sim. Beleza, então. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Muitas pessoas, a gente fez uma aula já, uma live aula no mês de fevereiro, sobre planejamento, né, na educação infantil, e aí muitas Sim, pessoas sim. não conseguiram participar e solicitaram para que a gente pudesse gravar e disponibilizar a gravação depois para estarem assistindo. Então, estou gravando, aí depois eu vou disponibilizar, tá no canal do YouTube, para que essas pessoas possam também tá tendo essa boa aula aí com o Douglas. Tá bom. Todo seu, Douglas. Valeu. Então, gente, boa noite. Magno já me apresentou, né? Me chamo Douglas, sou fonoaudiólogo aqui da Prefeitura de Rio das Ostras, né? Estou trabalhando na educação. Já vai fazer quase 2 anos que eu estou aí. E sou especialista Sim, também em sim. saúde mental. Eu preparei um material para vocês hoje sobre desenvolvimento da linguagem infantil, mas também trazendo atividades do que fazer com as crianças, né? Muito voltado para o ensino, em sala de aula também, mas são atividades que podem ser feitas também em casa e que são coisas geralmente que o fonoaudiólogo faz para ajudar essas crianças com problema de fala e atraso, né, na aquisição. Então, eu estou com a apresentação aqui, eu vou abrir aquela para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone, me interromper, tá bom? Que eu não vou estar conseguindo ver quando eu abrir a apresentação. Vou tentar ser breve, né? Que a gente só tem 1 hora, né? Sim, sim. Apareceu aí para vocês? Apareceu, sim. Ah, valeu. Então, gente, esse material aqui eu fiz junto com a outra fonoaudióloga que tem na educação, que é a Isadora Miranda. Ela é minha parceira aqui. E eu vou começar. Então, como que a linguagem se desenvolve, né? A linguagem, né, ela é uma habilidade inata
de nós, seres humanos, né? Só nós, seres humanos, somos capazes de desenvolver essa habilidade, né? Os animais, por mais que tenham a própria comunicação, ela não é tão ampla igual de nós, seres humanos. Nós somos capazes de falar sobre sentimentos, comentar sobre o tempo, fazer críticas, análises, para além de só comunicar desejos, né? Igual os animais. Os animais se comunicam, mas só para falar sobre sobrevivência, né? Como, por exemplo, fome, perigo e tudo mais. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns marcos do desenvolvimento, né? Porque alguns especialistas, alguns profissionais podem falar que cada criança tem seu tempo, mas isso não é necessariamente verdade. Existem marcos, né, dos quais a gente tem que ficar atento, porque cada idade específica vai ter um desenvolvimento esperado, né? Tá certo que teve a pandemia, né, que afetou muito as crianças, ainda está afetando, a gente ainda está colhendo esses frutos, né, da pandemia, mas o que é esperado para cada criança, eu vou dizer aqui para vocês agora. Com 1 ano de idade, é esperado que o bebê comece a falar as primeiras palavras. Ou seja, ele vai começar a falar mamã, papá, dadá. E essas primeiras palavras têm significado, não vão ser palavras à toa, né? Por exemplo, quando a criança falar o mamá, vai ser de querer comida, né? Ou quando ela falar mamã, pode ser de mamãe. Então, a criança vai começar a usar palavras com significado. Aos 2 anos já de idade, a criança acontece o chamado boom da linguagem. Nessa idade, a criança já tem um vocabulário por volta de 200 palavras. E além dessas 200 palavras, ela já consegue fazer frases curtas. Por exemplo, mamãe dá, papai dá, né, pedindo coisas, mas ainda são frases simples, só com 2 elementos. Quando a criança já faz 3 anos de idade, ela já começa a formar frases maiores, mas ela ainda está errando os verbos, por exemplo, né? Ela está usando já 3 elementos, 4 elementos, mas ela conjuga os verbos errados, né? Porque a gente tem muitos verbos irregulares. Então, a criança ela vai pegando a regra que ela aprendeu, né, a partir daquele meio ali, e vai replicando. Com 4 anos de idade, a criança vira criança fofoqueira. Então, ela já começa a inventar história, começa a falar do dia a dia dela. Se ela ouvir os pais conversando, os adultos conversando, ela vai falar aquilo depois. Então, aquela idade que os adultos têm que começar a ficar espertos com aquilo que estão falando perto da criança, porque ela já está contando tudo que ela está ouvindo. E com 5 anos de idade, a criança já faz frases complexas e ela consegue contar histórias, narrar o dia a dia dela. E com 5 anos de idade, é esperado que a criança consiga se comunicar conforme um adulto. Qualquer pessoa vai conseguir entender completamente o que aquela criança está dizendo quando ela tiver 5 anos de idade, porque é nessa idade que ela consegue abarcar todos esses outros pequenos componentes da fala. Tá tudo bem aí, gente? Se estiver muito rápido, vocês me falam também. Eu tô correndo só por causa do horário. Tá, joia. Estamos juntos. Ah, show. E aí eu trouxe aqui também como que a criança aprende os sons da fala, né? Pelo menos da língua portuguesa, né? Que eu pensei na língua portuguesa, né? Portuguesa aqui de Brasil, né? Dos fonemas, né? Que alguns sons são diferentes de língua para língua, né? Por exemplo, o francês e o inglês têm alguns sons que aqui no português a gente não tem. Mas eu trouxe aqui do português do Brasil, prometo que da próxima eu adapto para o internacional também, tá bom? Então, vamos lá. Os sons, né? Eles têm uma facilidade e também têm uma hierarquia para aprendizado, né? Por exemplo, o som do b e do m, né? Do boi e da mamãe, são os primeiros sons que a criança começa a aprender. Porque são os sons que são chamados de plosivos, que eles como se eles estivessem explodindo na boca, o ar saindo. B, m. E com 1 ano e 6 meses... Você quer perguntar alguma coisa? Não? Com 1 ano e 6 meses, é esperado que a criança já tenha aprendido esses sons. E aí, seguindo a hierarquia dos sons, com 2 anos, ela já tem que ter aprendido o som do P, do T e do D. Com 2 anos e 6 meses, já começam os sons mais difíceis, que é do C e do G, de casa, gato, e o NH, do manhã.
esse som nasalado, nhan. Com 2 anos e 6 meses a criança já tem adquirido esse som. Com 3 anos, ela começa a adquirir os sons que são chamados de fricativos, que são esses sons que o ar continua passando. Diferente dos primeiros sons, que é uma explosão de ar, nesse som, o ar continua passando na hora que a gente produz. Então, é faca, vaca, sapo, zeca. Percebem que são sons que continuam o ar, né? Ele não para de repente. 3 anos e 6 meses, ela vai continuar adquirindo esses sons fricativos do ch, de xícara, do j, de jaca, g, de geleia. Com 4 anos, ela vai começar com sons mais complexos, né? Por exemplo, os sons que ficam entre sílabas. Por exemplo, esse R de sorte, a criança vai começar a falar esse R, o S do estrela, e os encontros consonantais. Planta, fruta, trabalho, problema. E esse R forte, né, do carro, né, ela também vai começar a aprender. E esse R mais fraco, que é o da fruta, a arara. Então, por volta dos 4 anos, a criança está fazendo isso. E com 5 anos, como eu já disse anteriormente, ela já aprendeu todos esses sons. Mas aí é de conhecimento nosso que algumas crianças podem ficar falando algumas palavras erradas, né? Mas aí até quando, então, ela vai poder falar alguma palavra errada? E que palavra é essa também, né? A gente também estuda esse tipo de palavra, né? Então, por exemplo, as crianças, né, quando estão aprendendo, né? Primeiro eu expliquei os sons, né? Elas vão trocando e fazendo alguns erros que são esperados, né? Nem todo erro significa que a criança tem que ir para o fonoaudiólogo logo, não é assim também. Porque faz parte do processo de aprendizado dela. Então, com 2 anos e 6 meses, até 2 anos e 6 meses, a criança ainda vai produzir, por exemplo, redução de sílaba. Na hora que ela for falar uma palavra, ela vai cortar essa palavra, vai comer alguns pedaços da palavra. Como, por exemplo, água, falar só a. A. Pato, falar só to. Papai, falar só pá. Ou pai. Porque ela está cortando essa sílaba, né? Ela está reduzindo ela. E aí, continuando, com 2 anos e 6 meses, a criança ainda vai poder fazer coisas tipo cocoito, papato, porque ela vai estar ainda fazendo uma harmonia daquelas palavras, né? Ela ainda está aprendendo como produzir, né? Qual é o movimento muscular que ela precisa fazer, qual é o estímulo neurológico que ela tem que mandar do cérebro para a boca. Então, é comum ela falar cocoito, papato, nessa idade ainda. E trocar alguns sons. Eu ensinei para vocês os sons fricativos, né, pelos explosivos, né? Então, por exemplo, ao invés de falar sapo, falar tapo, né? E com 3 anos, ela já vai estar trocando sons fricativos por sons fricativos. Por exemplo, suco por chuco, né? Mas ainda é comum para essa idade. Uma coisa que a gente vê muito também é a criança trocando o R pelo L. Né, igual o Cebolinha, fala do Cebolinha, né? Que Cebolinha aqui ele fala tudo trocado, né? Então, por exemplo, a criança vai falar, ao invés de falar tesoura, vai falar tesoula, cadeira, vai falar cadela, arara, vai falar alala. Então, com 3 anos, 6 meses, ainda é esperado que ela faça esse tipo de coisa. Né? O Cebolinha, por exemplo, ele precisaria ir no fonoaudiólogo, porque ele já está mais velho que isso e ainda está fazendo esse tipo de erro, né, na fala. Com 4 anos e 6 meses, a criança ainda vai estar trocando cachorro por caçorro, né? E aos 5 anos, ela ainda não vai estar conseguindo, de todo geral, fazer os encontros consonantais. Né? Mas é isso, é até os 5 anos. Né? Quando ela estiver com 5 anos, é esperado que ela já consiga estar fazendo os encontros consonantais, igual eu falei na tabela anterior. Por exemplo, planta, está falando panta, prato, está falando pato, né? E por aí por diante.
Alguém mandou pergunta aí no chat, gente? Não consigo ver. Se alguém puder ler para mim depois. Pode mandando pergunta no chat, que aí eu vou vendo aqui pro Douglas. Tá Também, bom. se quiser fazer uma pergunta por áudio, gente, é só abrir o microfone e fazer. Tá, beleza. A tela tá aberta. A tela tá aparecendo aí, tela cheia aí para vocês? Tá, Douglas, tá aparecendo. Sim, tá aparecendo aqui, sim. Beleza, show. E aí, o que a gente vai fazer com essas crianças, né? Por exemplo, se elas estão para além da idade esperada, ainda cometendo esses tipos de erros, né? Que são os processos fonológicos, né? Que eu falei para vocês anteriormente, né? Isso do aprendizado dos sons, essas palavras que elas ainda estão trocando, né? Então, o que a gente vai estar achando, né, na criança? A criança, por exemplo, que ela não conseguiu aprender todos os sons da fala, ela ainda vai estar com dificuldade em produzir eles, né? Se a criança ainda está apresentando muitos desses processos, muitas dessas trocas, né, que não são mais esperados para a idade, e se a criança tem dificuldade em entender um som quando a gente fala para ela. Por exemplo, o sapo do rato, né? Então, são sons diferentes, né? Então, a criança, se ela não está conseguindo diferenciar isso, então a gente já pode ter uma noção, mais ou menos, que ela está com alguma dificuldade na aquisição completa, né, da fala. Então, é interessante chamar um profissional para dar uma avaliada nessa criança, né? Mas, de todo modo, é possível trabalhar com essa criança, né, em sala de aula ou em outros ambientes que sejam propícios para estímulo dessa criança. Então, qual vai ser o nosso objetivo principal, né? Trabalhar a percepção auditiva dessa criança. Então, a gente vai mostrar para ela que os sons são diferentes. Por exemplo, o S do sapo, que eu já falei, já usei de exemplo, é diferente do sh, né? É diferente do f, do v, né? Então, a gente vai fazer essa principal abordagem com a criança e também realizar treino articulatório do som-alvo. O que é esse treino articulatório? É a criança ver como que a boca vai estar na hora de produzir esse som. Então, atividades como pistas semânticas, que é isso, usando frases, né, com a palavra, táteis, né, então a criança vê a boca, sentir onde a língua tem que ficar, onde o lábio tem que ficar. Pistas auditivas, que é isso do som, e visuais, né, por exemplo, a criança vai estar vendo aqui minha boca, já é uma pista visual que ela vai estar tendo também. Então, vamos lá, professor. Então, o que a gente tem que ter em mente, basicamente? Que é importante que essas atividades, né, para ajudar a criança na hora da intervenção, vou usar essa palavra intervenção, apesar de ser a saúde que usa bastante. É importante que as atividades propostas foquem em expor a criança ao som-alvo, seja ouvindo ou falando. O que é o som-alvo? É aquele som que a gente quer que a criança aprenda. Por exemplo, a criança não conseguiu aprender ainda esse R, dura, que é o que o Cebolinha faz, né? E que é o que a gente vê amplamente nas crianças, né? A maioria das dificuldades das crianças é em conseguir fazer esse som dura, né? Então, a gente vai fazer o que a gente chama de bombardeio auditivo. Então, a gente vai usar muita atividade que foque bastante nessa palavra, né? Eu vou trazer algumas atividades aqui para vocês verem. Trazer para o concreto. Primeira dica, contação de histórias. Então, a gente vai escolher histórias infantis com figuras grandes e situações simples da vida cotidiana. A gente vai escolher histórias que tenham palavras que o aluno vai ter dificuldade. Por exemplo, esse livro, Onde Está a Ovelha Verde? Esse livro vai focar muito do som do lhã, né? Porque a palavra ovelha está direto nesse livro. Então, por exemplo, se a gente está com dificuldade com a criança que não consegue falar urã, a gente vai pegar um livrinho que fale sobre urã, por exemplo, a arara azul, né? Então, a vida da arara, como por exemplo, né?
ou se for uma criança com dificuldade no som do s, o sapo, do sh. A gente vai pegar histórias que ilustrem e que tragam esse som bastante, muitas vezes, para a criança poder ser bombardeada auditivamente. Crianças que já têm dificuldade, né, de iniciar a fala, né, também, né, aquelas crianças que já têm uma dificuldade anterior, não só do som, mas também de não conseguir falar, o que está muito atrasada para a idade, né, como eu trouxe lá, por exemplo, a criança com 3 anos já esperar estar formando frases, mas às vezes a gente se depara com crianças de 3, 4 anos que estão falando ainda palavras isoladas, né? Então, que tipo de atividade que a gente vai fazer com essa criança também? Vai ser a atividade de alternar turnos, né? Então, uma hora você faz, outra hora a criança faz, né? E se for mais de uma criança, colocar para uma criança fazer e depois a outra fazer. E que atividades são essas, gente? Qualquer brincadeira dá para fazer esse tipo de intervenção, como alternando turnos. Por exemplo, jogar bola. Agora eu vou chutar a bola, agora você vai chutar a bola, né? Então, dá para ir trocando. Montar blocos. Eu vou montar o bloco, agora você vai montar o bloco. Porque a fala, gente, a fala é isso. A fala são alternâncias de turno, né? Igual uma mensagem que a gente manda. Primeiro eu mando uma mensagem, aí eu fico esperando a resposta e recebo de volta essa resposta. E na fala também. Quando eu estou conversando com alguém, né, diferente daqui que é uma aula, que só eu estou falando, quando eu estou conversando com alguém, eu vou falar uma hora e a pessoa vai ficar em silêncio. E depois vai trocar. O interlocutor vai ter a sua resposta. Então, todas as brincadeiras a gente pode começar a fazer isso com a criança, que a criança já vai instaurando nela esse entendimento de que uma hora é ela e uma hora é o outro. Né? Então, jogos de encaixe, bolha de sabão, todas essas brincadeiras, brincar de boneco, brincar de carrinho, todas essas brincadeiras podem levar a criança a começar a ter essa percepção e esse entendimento. Para a gente pensar na narrativa da criança, né? Para aquela criança que tem dificuldade de contar o dia a dia dela, né? Que é monossílabo, por exemplo, né? Só fala assim, não chega em casa, não consegue contar da escola. A gente pode fazer a brincadeira, que é a brincadeira do faz de conta. Que brincadeira é essa? Brincadeira do faz de conta geralmente é aquela brincadeira de mentirinha, né? Que é fazer comida de mentirinha, brincar de professor de mentirinha. Porque essa brincadeira de faz de conta, na verdade, ela está imitando uma cena do cotidiano daquela criança, uma cena do dia a dia dela. Então, esse tipo de brincadeira, de ficar imitando algo que está acontecendo ali na vida, ao redor da criança, faz com que ela desenvolva a capacidade de narrativa dela. Vai fazer com que a criança também tenha uma cena de atenção ali junto com você. Fora que também vai ensinando a criança coisas como, por exemplo, autonomia, né? Como cuidar de outra pessoa, né? Como fazer comida. Não é ensinar, de fato, a criança a fazer um arroz, não é isso, né, gente? A gente vai brincar, por exemplo, com massinha, papel, bolinha, blocos de montar, para fazer esse tipo de brincadeira. Mas a criança aprende muito, né, quando é pequena, né? Tipo, ela já vai ter referência, por exemplo, né, para se tornar um adulto funcional lá na frente, né? Esse tipo de brincadeira, a gente pode achar que é bobo e tudo mais, mas não, gente. Brincar é a principal ferramenta de aprendizado da criança, né? Como, por exemplo, aprender a falar, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Vamos para a próxima. Gente, inventar a história também é uma forma super criativa também de, novamente, usar aquele som-alvo para a criança desenvolver aquele som específico que ela está com dificuldade. Então, a gente pode separar só figuras daquela que tem aquele som que a criança tem dificuldade. Aqui eu trouxe o exemplo de colocar essas figuras dentro de uma caixa, pode ser uma caixa ilustrativa, assim, também, ou não precisa também ser tão, né, complexo, assim, pode ser coisas mais fáceis que vocês tenham no dia a dia, que a escola pode oferecer, que você tiver em casa, né? Por exemplo, pegar essas figurinhas e começando a puxar uma história com a criança. A abelha foi para a colmeia estava cheia, e sempre tentando puxar as palavras que a criança tem dificuldade. Né? O rato roeu a roupa, né? Até esses ditos populares também ajudam a criança a
ir aprendendo sons, né, que ela pode ter dificuldade. E você também já vai brincando, assim, alternando o turno. Uma hora você puxa uma ficha, outra hora a criança puxa uma ficha. E assim vocês juntos conseguem criar uma história. Se tem uma atividade que eu adoro, gente, é trabalhar com música. Trabalhar com música é muito bom, porque estimula os dois hemisférios, né, do cérebro da criança, né, tanto o esquerdo quanto o direito. Porque, não sei se vocês já viram, né, porque às vezes a criança consegue cantar bonitinho, mas não consegue falar. Ou às vezes uma criança com gagueira, por exemplo, consegue cantar, mas não consegue falar. Porque a música ela vai estar estimulando o outro hemisfério do cérebro, né, não necessariamente o responsável pela fala. Né? Porque a música ela está em outra área do cérebro. Mas isso conecta, né? Faz uma conexão interhemisférica, né? O estímulo sonoro, né? Musical, principalmente, né? Vai estar estimulando o auditivo, né? A fala, né? Outros lugares do cérebro, como entonação. Porque a música, né? Ela vai ensinar a entonação para a criança. Então, ritmo, entonação, prosódia. Então, a criança vai começar a diferenciar interrogação, de afirmação, de exclamação, de negação. Tudo isso com a música, né? E a música a gente pode também trabalhar com sons de onomatopeia, né? Por exemplo, qual o som da cobra? O som da abelha? O som da chuva? O carro? Né? Então, tudo isso traz para a gente um arsenal assim, gigantesco. Né? A gente tem muitos canais, né, no YouTube com música, né? Eu vou trazer alguns para indicar para vocês que são canais, né, mais sérios, né, que especialistas estudaram e usam eles. Mas você colocar música para criança é uma ótima forma de estimular ela, né? E mais para frente eu vou problematizar algumas coisas da música também, como levar a música, né? O bom da música, né, Douglas, que a gente pode na música trabalhar de diferentes formas com cada criança. Numa sala de aula, né, a criança que tiver com dificuldade em X fonema, a gente usa mais aqueles fonemas que ela tem dificuldade, e com a outra, outros fonemas. Então a gente pode pedir para ela estar cantando e dando ênfase para aquela criança naqueles fonemas que elas estão com mais dificuldade, né? Sim, sim, e dá para trabalhar mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Eu acho que até a psicomotricidade dá para trabalhar dançando, muito, né? Dá muito. Então, outra ideia de brincadeira, de jogo, é o jogo de trilha, né? Que são aquelas brincadeirinhas de chegada, largada, né? Que você pega peão para ir avançando, né? E principalmente com essas palavras que a criança tem dificuldade de falar, né? E aí, toda vez que parar numa palavra, né? O dado, você rodar o dado e cair ali, você vai falar a palavra e pedir para a criança repetir, né? Às vezes você pode até pedir para a criança falar, mas ela já tem a dificuldade, né, em falar. Então, é ideal que o adulto ali, a pessoa que estiver fazendo ali essa atividade com ela, sempre dê o modelo correto para essa criança, né? Antes de esperar que ela faça, já que ela tem a dificuldade. Jogo de bingo é uma ideia também, que a criança vai preencher a cartela com as palavras também do som-alvo. E, gente, essas atividades são facilmente encontradas na internet, no Pinterest. Cartela de bingo, jogo de trilha, não é de difícil acesso. Jogo da memória também, novamente pensando no som-alvo, na palavra-alvo. Como que eu vou trabalhar percepção e discriminação auditiva também dessa criança, né? Algumas ideias, né? De novo, pensando na música, nos sons, por exemplo. Eu trouxe aqui um exemplo de bingo sonoro, né? Como é que vai ser um bingo sonoro? Você vai colocar os sons ali para tocar. Se você tiver uma caixinha de som, um computador, né? Ou no celular, né? Por exemplo. Quando a criança ouvir o som do elefante, por exemplo, ela vai identificar o elefante lá, marcar o elefante. O som do relógio, colocar o som do relógio. O som do pato, marcar o pato. Porque a discriminação auditiva, percepção auditiva, também é importante para estar estimulando essa criança, né? E também das palavras, né?
Marque a imagem que começa com o mesmo som, por exemplo, né? Aqui na fichinha que tem de exemplo aqui, pássaro, né? Aí você vai falar concha, pá, cesto, para a criança marcar a pá, né? Então, isso eu estou pensando em crianças mais, né, um pouquinho maiores, né? Com 5, 6 anos, 7 anos, dá para fazer esse tipo de brincadeira. Os pequenininhos, 1, 2 anos, 3 anos, seria mais difícil fazer esse tipo de atividade. Aqui, trabalhar com pares mínimos, né? Que são isso, esses sons que se diferenciam por um pequeno traço, né? Então, por exemplo, bola, gola, cano, pano, escada, espada, para a criança começar a perceber que os sons têm diferenças, né? E que um pequeno som traz todo um novo significado e cria-se uma palavra nova, né? Dia, tia, quadro, quatro. Então, você dá os exemplos das palavras, dá fichas para as crianças, né? Para elas encontrarem qual é a palavra certa, por exemplo, que você falou. Mala ou bala? Aí tá a mala e a bala lá para a criança, né? Marcar mala, bala. Né? Ou então dá só a ficha da bala, fala mala, bala. O que eu falei? Bala. A criança tem que marcar bala. Ela também fazendo a discriminação com o que a gente chama dos pares mínimos dos sons. A consciência fonológica, né, que é isso. Quando eu aprendo que os sons têm diferenças uns com os outros, isso se chama consciência fonológica, né? É uma habilidade nossa, né, inconsciente, né, que a gente vai aprendendo através de estímulos, da criança estar exposta, né, a um ambiente rico de fala, um ambiente rico de comunicação, né? Então, ela vai começando a ter essa consciência fonológica e depois ela vai passar isso para a escrita, né? Porque é de fundamental importância que a criança, para ela ler e escrever bem, que ela fale bem. Não só que fale bem, mas também que ouça bem. O aprendizado está diretamente correlacionado com a aquisição dentro do esperado de fala e linguagem. Há casos que crianças que não falam bem conseguem escrever bem, né? E vice-versa, que conseguem escrever bem, quer dizer, que escreve mal e fala bem, porque também as crianças passam por processos de aprendizados individuais e distintos, né? Mas, na sua maioria, os achados, né, da literatura dizem que está correlacionado uma habilidade com a outra, né? E como que a gente vai estimular, então, a consciência fonológica com essas crianças, né? Aqui eu trouxe algumas brincadeirinhas, né? Por exemplo, eu gosto muito dessa do bambolê, né? Com A, E, I, O, U. Quando falar A, todo mundo corre para o bambolê que tá o A. Quando falar o O, corre todo mundo para o bambolê que tá o O, né? Ou então, por exemplo, aquela que tá com as latinhas. Tudo que for com a letra A, a gente vai jogar na latinha do A. Tudo que for com a letra O, a gente joga na latinha do O. Então, essas são algumas dicas de como trabalhar a consciência fonológica das crianças. E óbvio que primeiro a gente vai começar com as vogais, para ir depois ir para as consoantes. Existe um método, né, que é o método das boquinhas, né, que ele é um método fonoviso-articulatório. E esse método vai usar tudo aquilo que eu já citei anteriormente, né, com pistas visuais, auditivas e táteis, né? Como é que essa metodologia é? Ela tem as imagens de cada som. Então, por exemplo, essa imagem estática, né? A letra A. Quando a gente faz a letra A, a gente faz um formato, uma posição específica com a boca, né? A, por exemplo, quando eu estou fazendo assim. O, U. Então, vocês conseguem perceber que tem traços mínimos que distinguem um som do outro, né? Por exemplo, o som do F e do V. A boca está na mesma posição do F e do V. Mas, se vocês colocarem aqui a mão no pescoço de vocês, vocês vão ver. Na hora de falar F, eu não sinto a minha garganta vibrando. Mas na hora que eu falo V, eu vou sentir minha garganta vibrando. Então, esse é um pequeno traço que distingue o F do V.
Então, para a criança aprender isso também não é tão fácil assim, né? A gente que é adulto, a gente já sabe, já aprendeu, né? Então, nesse método das boquinhas, ele vai dar algumas pistas. Por exemplo, do V, ele vai colocar a mãozinha aqui embaixo. V, para sentir que o som é diferente, né? Então, esse método tem muito material gratuito na internet. Tem esse site, né, que alguns... tem material pago também, mas os gratuitos a gente consegue na internet, inclusive, não só pelo site deles. Eles são muito bons de trabalhar, para a criança ter essa percepção. Existe também eu trouxe aqui uma receita de brinquedo, né, fazer um brinquedo, que é o chamado sussurrofone, que ele basicamente é um telefoninho que a criança vai se ouvir falando. E quando ela se escuta falando, ela vai estar tendo um feedback auditivo e ela vai estar percebendo como é que ela vai estar fazendo esse som. E se ela estiver fazendo esse som de forma inesperada, né, que não é o que está correto, né, que ela deveria estar fazendo, ela vai perceber melhor, né? Porque, por exemplo, ela vai ter o feedback auditivo dela e ela vai ver que o adulto não está falando do mesmo jeito que ela. Então, para fazer esse telefoninho, 2 joelhos, uma luva só para customizar ele, um outro caninho, né, cilíndrico, reto, para encaixar, e aí você pode pintar, colorir ele como quiser e fazer esse telefone, que a criança vai estar se escutando na hora que ela for falar. Que eu já citei anteriormente, né? Jogos e vídeos. Tem esse canal aqui no YouTube que se chama Nossa Vida com Alice. Ele é um canal super didático, muito usado pelos fonoaudiólogos. Ele usa essa metodologia muito parecida com o método das boquinhas, né? Então, ele tem vídeos específicos de cada som, com a boca aparecendo o tempo todo em destaque, para a criança ter esse estímulo, né? E também com música, e eles são todos musicalizados. Tem esse joguinho aqui que dá para achar na Play Store, que é o Fufu, que a gente encontra jogos separados pelos sons, né? Também é bem legal de fazer. Tem um site chamado WordWall, que ele é um site que é alimentado por profissionais que fazem jogos, né? Então, muitos jogos lá, por exemplo, jogo de memória, muitos jogos que eu já citei anteriormente, de memória, roleta, tem lá de forma digital, né? Para quem não quiser só imprimir tudo no papel. Tem o site Brincando com Ariê. Ele não traz só... Oi? A Vânia está falando para você repetir. Poderia repetir o nome. O nome de qual, Vânia? A Vânia pediu para você repetir o nome, mas de qual? Dos jogos? Agora ou do canal? Do site? Esse site aqui, que é o nome difícil. WordWall. O WordWall é muito bom, né, para trabalhar. Você pode criar os seus próprios jogos lá no WordWall. Sim. Ou foi esse joguinho aqui do Fofu? Não, ela disse que foi o site. Então foi esse mesmo, do WordWall. Foi do WordWall? Ah, tá. Eu vou continuar. Esse site aqui, o Brincando com Ariê, ele traz muitas atividades também de discriminação auditiva, que eu já falei para vocês, mas eles são mais para crianças assim, que já estão adquirindo leitura, já. Acho que para fazer com crianças mais novinhas, isso aqui seria legal só se o adulto fosse só falando o som para a criança só ouvir, né? Mas aí vamos lá, uma questão polêmica agora, né? Tô falando de jogos, vídeos, computador. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o uso de telas, né? Por que a gente tem que ter cuidado, né? Celular, principalmente, né? Criança ficar usando celular, ficar usando tablet. A gente tem que ficar muito atento com isso. Eu sei que durante a pandemia, o celular, o tablet, ele foi uma ferramenta, né, que tipo, ajudou os pais a sobreviverem e passarem, né, na pandemia, né? Porque a criança ficava lá com o celular, enquanto o pai estava cuidando da casa, educando a criança e trabalhando em casa, tudo em casa, né? Só que a gente percebe que o uso de telas em excesso traz prejuízos no desenvolvimento das crianças.
como, por exemplo, o próprio desenvolvimento da fala. Porque a criança, ela não precisa se comunicar com o outro, né? Porque ela está ali só no celular, né? No celular ela só passa o dedo, né? Ela não precisa dar um comando verbal, ouvir um comando verbal de volta, né? O uso de telas em excesso também vai trazer prejuízos na regulamentação, na autorregulação da criança. Então, vai ser aquela criança que se frustra com mais facilidade, aquela criança que não consegue ouvir um não com tanta facilidade, né? Porque ela está se habituando com um mundinho ali no celular que ela consegue tudo que ela quer só num clicar de dedos, né? Então, para que eu vou ter que esperar, né? São aquelas crianças que não conseguem esperar, também aquelas crianças que não conseguem ficar sem fazer nada, que precisa estar com estímulo o tempo todo. Isso não é saudável, porque a criança vai se frustrar mais, vai ter problemas de comportamento, não vai conseguir ouvir um não vai conseguir esperar. O uso de telas em excesso também prejudica o sono da criança, porque essa luz que sai do celular, do computador, é uma luz branca, e essa luz manda um estímulo para o nosso cérebro, que o nosso cérebro tem que ficar em alerta. Então, ele não vai relaxar, não vai desligar para dormir, né? Então, pensando nisso, né, eu trouxe aqui uma tabelinha, né, para dizer quanto que a criança pode usar, então, por dia, né? Já que eu trouxe tanto material tecnológico, tanto recurso tecnológico aí. Uma criança até 2 anos de idade é zero, é proibido, não pode usar tela, não pode ser uma criança até 2 anos de idade. Então, essas atividades, algumas que eu citei, não pode ser usado com criança, né? De 2 a 5 anos, até 1 hora por dia, gente, mas é até, é o máximo, não é para deixar a criança 1 hora por dia também no celular, é até. E com mais de 5 anos, ela pode ficar até 2 horas. Mas aí já tem crianças que estão viciadas em celular, estão viciadas em tablet. Como que eu vou fazer isso também, né? Como que eu vou tirar isso da criança? A gente tem que pensar numa redução de danos, né? E tirando aos poucos da criança, né? E pensando também em colocar em telas maiores, como, por exemplo, a televisão ou um computador. E o que o adulto tenha controle, né? Daquilo que a criança está assistindo, mexendo. A gente não pode deixar uma criança de 3 anos com celular e deixar sem supervisão, né, por exemplo. Né? O adulto tem que ter controle daquilo que aquela criança está vendo, né? Então, se é uma criança que já está muito viciada em celular, uma criança de 4 anos que fica o dia inteiro, chega da escola, fica o dia inteiro com o celular em casa, a intervenção que a gente pode fazer é começar a tirar esse celular aos poucos, 1 hora mais cedo, meia hora mais cedo. Usar de estratégias. Vamos brincar, filho, vamos sair pro parquinho, filho, vamos fazer uma coisa juntos, né? Falar que tá sem bateria, que vai botar para carregar, que tá sem internet, né? Não também tirar de uma forma abrupta, porque a criança já tem uma dificuldade de autorregulação, então tirar de uma forma abrupta não vai ser muito eficaz para a criança também. Então, pensar em fazer isso de uma forma cuidadosa e responsável também, para também não gerar um trauma maior na criança. Né? Isso aqui era só uma sugestão extra também de live também. Não sei se o Magno vai deixar no mesmo canal, acho que não, né, Magno? Mas acho que o Caio pode ver, né? Que também é uma live que a gente fez sobre... Essa é a live que está lá no canal da formação, Douglas? Isso, tá lá. Tá. Eu posto então no grupo o link da live. Tá, beleza. E aí é isso, gente. Desculpa se eu corri, porque tinha 1 horinha só, tentei ser sucinto. Essas são nossas referências que a gente usou, né? Mas como vai ficar gravada a live, vai dar para ver, pegar o nosso material escrito, de onde a gente tirou. E é isso, muito obrigado. Deixa eu voltar aí para vocês. Deixa eu falar aqui rapidinho, olha só. A Cláudia falou aqui no chat. Aqui conteúdo rico, conteúdo muito rico mesmo. A Isadora, que apareceu ali no final, nossa companheira de trabalho lá também, né, Douglas? Eu apresentei ela quando comecei, falei da Isadora também. Aí. A live vai ficar gravada, tá, gente? Depois eu vou disponibilizar para vocês. E agora, esteja à vontade aí com o Douglas. Podem fazer perguntas. Gostei do material, que não sei se podem disponibilizar no WhatsApp. Posso mandar. Sim, é muito bom. Aprendi muita coisa.
principalmente na parte das crianças que têm idade para usar as telas. É muito importante nos pôr isso em mente. Sim, sim, porque não é toda criança que pode usar o tempo todo, né? E faz mal, Sim, sim. realmente. Sim, Eu sim, posso? é muito importante, é muito importante. Você quer perguntar? Eu tenho uma pergunta aqui no chat, mas você pode perguntar primeiro. Não, eu só queria contribuir que o Carlos falou uma coisa com relação às telas. Não sei se vocês conhecem, tem um pediatra maravilhoso, que é o Zé Martins Filho, vocês conhecem ele? Ele é Não. que estudou sobre os primeiros 1000 dias da criança. E ele tem um estudo fantástico com uma tal de Cibele Zucchello, que ela é uma psicóloga que está morando no Chile, porque o Chile, não sei se você sabe, é o país que mais tem comprometimento de crianças e adolescentes em função das telas. Então, eles estão tendo um investimento muito alto com relação a essa questão, para ver se conseguem, né, minimizar, porque realmente é muito grave. E aí eles conseguiram, estão fazendo um trabalho muito bacana, mostrando mesmo a questão neurológica no sentido dos neurônios, da morfologia neuronal que é da criança que usa a tela antes dos 2 anos, como que é pobre em relação à questão de conexões, sabe? Então, eles fizeram um trabalho muito bacana e está no YouTube. Então, quem tiver interesse, não sei vocês, mas eu, por exemplo, trabalho com desenvolvimento infantil e muita orientação de pais, trabalho de puericultura, orientação de gestante, estimulação de linguagem. E aí, eu comecei a estudar o Zé Martins, nem foi por isso, foi há 200 anos atrás, sobre amamentação, sabe? Porque ele é o bam da amamentação. Foi ele um dos pioneiros a trazer artigos e fundamentos, e ele lutou muito para a amamentação no Brasil. Então, ele é uma pessoa muito fera, ele é fodástico, assim, e ele fez agora um livro que está estudando com essa Cibele sobre a questão, assim, é do Chile, né? Assim, primeiro o trabalho foi voltado para a questão do Chile, porque ela está lá com esse trabalho. Mas aí depois eles começaram a divulgar isso, porque é importante para nós todos, né, gente? E como que compromete mesmo, não só a questão, como você falou, né? A questão da linguagem, como a gente sabe que faz a questão, né, da parte educacional, da aprendizagem, mas também quanto à questão do humor, da irritabilidade, né, do sono. Então, é muita coisa. E agora, mais ainda, assim, demonstrado, os pais, antes eles não se importavam muito. Por exemplo, eu sou mãe, e eu preciso das telas. As telas me ajudam muito na prática diária, porque eu preciso também fazer as minhas coisas, eu preciso tomar um banho, eu tenho 4 filhos. E aí eu preciso tomar um banho, eu preciso fazer minhas coisas. Então, assim, mas a partir do momento que a gente vê que aquilo realmente prejudica, eu levo os meninos para o chuveiro, vão ficar na banheira, vão ficar no... Sabe, essas coisas que você tem que buscar outras alternativas, né? Então, a gente tem que entender que é um processo que acontece de mudança, não é fácil mesmo, mas realmente a gente sabendo que aquilo ali vai definir todo uma morfologia cerebral, aí a gente fica, né, mais ainda impactada. Então, eu estou tentando conscientizar os pais, sabe, nesse sentido. Então, tá bem legal. Depois, se vocês olharem no YouTube, tá lá as entrevistas muito bacanas. Tem muito vídeo dele falando também, quem trabalha com criança, sobre os primeiros 1000 dias, então é muito bacana. Falou? Coloca o nome dele no chat, por favor. Oi? Coloca o nome dele no chat desse Zé Martins. Você quer que coloque no Zap? Não, é melhor não, porque aí pode no ser, chat pode ser. aparece, né, depois. Show, então, obrigado. Assim. E eu agradeço também, muito legal, tá? Eu também sou fono, eu sou apaixonada com essa área, adorei. Ah, você é fono? Colega. Sim, o Magno já tinha me falado que ele tem uma equipe fera das fonos. Eu adoro essa troca, eu acho que a gente aprende todo dia, né? Então, muito bacana. Legal, tá? Obrigado. Teve uma dúvida aqui no chat, que foi uma pessoa que falou que tem uma aluna que está gaguejando em algumas falas e já tem 5 anos de idade. E está perguntando se é preciso encaminhar para o fono. Sim, precisa encaminhar para o fono, gente. 5 anos já está bem avançado para estar gaguejando. A gagueira não é uma coisa que é totalmente esperada na hora da aquisição da linguagem. Então, é uma coisa que
é importante já encaminhar para o fono. Algo que possa ajudar em sala de aula, teve uma atividade ali que eu falei, de bolha de sabão. Atividades com sopro, né, música também podem ajudar essa criança que gagueja. Igual eu acho que eu até citei o exemplo, né, que às vezes a criança canta, mas não gagueja, porque vai estar estimulando o outro lado do cérebro, né? Então, atividades com música e sopro são muito importantes para crianças com gagueira, vai ajudar. E também falou de um aluno autista, né, que ele é verbal, né? E geralmente é isso, ele não gosta de repetir porque geralmente o autismo tem uma rigidez cognitiva, né? E é isso também da autorregulação, né? Então pode ser que ele não vai querer repetir mesmo o que ele falou, mas fazer essas outras atividades que eu falei também vão ajudar ele a discriminar sons e começar a pronunciar corretamente. Mas no autismo é um caminho mais ainda de formiguinha, diferente das outras crianças. Cláudia levantou a mão, pode perguntar, Cláudia. Obrigada, Douglas. Né, eu que fiz essas perguntas, no caso do autista, ele também lê fluentemente, mas ele não associa a letra ao som. Você pode me dar uma dica sobre isso? Ele está lendo, né, fluentemente, né, que você falou, mas não está associando letra ao som. Isso. Na hora da escrita, ele não consegue. Ele está com quantos anos? 5 anos também, né? Isso, 5 anos. Então, como ele está muito ainda novinho, 5 anos, pode ser que mais para frente ele vai conseguir. Porque ele tem até mais ou menos os 8 anos, né, para fechar esse ciclo do aprendizado da leitura e escrita, né? Mas eu acho que você pode fazer atividades, por exemplo, o método das boquinhas, usando o próprio método das boquinhas. Né? Eu vou dar um exemplo de uma atividade que eu fiz para paciente com dificuldade, mas que também dá para fazer uma intervenção pedagógica no caso. Eu peguei a imagem da boca do som, por exemplo, se é a dificuldade do S, né? Esse é a boca do S, coloquei o S do lado, né? Vários S para ele fazer o S na escrita, né? Sabe aqueles caminhozinhos pontilhados para fazer a letra? E algo que começava com um som de S, que era o sapo, por exemplo. Então, eu vou estar dando 3 pistas para ele: a visual, a auditiva e a escrita também, para ele fazer. Então, é uma atividade que eu faria com essa criança. Se você achar que é possível fazer, montar, assim, você tem facilidade para montar atividade desse tipo, né? É uma dica que eu dou. Mas ele ainda está muito novinho, né? Então, vai demorar ainda um pouco para ele estar nesse aprendizado completo, ainda mais dadas as circunstâncias do diagnóstico, né, também, né, das particularidades que ele tem. Tá bom? Obrigada, Douglas. Nada. Alguém perguntou por que a gente não faz um grupo de fonos e pedagogos e psicopedagogos para estudos semanais. Gente, é difícil. A carga horária está assim 0. Eu não sei se eu que diga, né, Douglas? Eu que o diga. Então, mas é uma coisa que a gente pode pensar mais para frente, né? Agorinha eu não conseguiria participar, né? Mas está pensando em material, mandar material para Magno, é possível. A gente trocar figurinha, né? A gente está trabalhando junto, né? É possível a gente trocar material e aí fazer essa interlocução aí. Mas eu acho uma boa ideia fazer um grupo, gente. Quem puder participar. Eu também acho muito rico, acho muito bacana. Agora, semanal eu acho pesado. No meu caso, tá, gente? Mas eu topo. Porque 4 filhos, um marido e mais as coisas que a gente inventa, né? É pós, é curso livre, é grupo de estudo. Então, eu topo também, mas semanal eu acho pesado. Sim. Olha ali. Quer perguntar também? Alguém quer perguntar? Douglas, tem uma pergunta no chat? Não, já foi, né? Cláudia já fez. Sobre a questão do grupo, né? Quem falou sobre o grupo foi Jaira. Jaira, eu não sei de qual grupo que você veio, né? Eu compartilhei com alguns grupos que a gente tem, né? Tem
o grupo com a Irine, que os professores apaixonados, né? Tem o grupo do curso, né? O grupo de desenvolvimento infantil, e tem o grupo de pedagogos também que eu compartilhei o link. Mas a gente tem um grupo, estou tentando, né? Carlos participa desse grupo, foi lá que a gente se conheceu, né, Carlos? Que é o grupo de desenvolvimento infantil, que esse grupo ele veio justamente desse querer, né, de compartilhar troca de informações, compartilhar os nossos saberes ali um com o outro, para que a gente possa crescer juntos e nesse conhecimento do desenvolvimento infantil. Aí eu vou colocar quando eu postar esse vídeo no YouTube, eu coloco na descrição o link do grupo, para quem quiser participar desse grupo de desenvolvimento infantil. A gente ainda não consigo estar sempre presente lá no grupo, né? Compartilhando informações devido à carga horária muito alta, né? Mas de trabalho fora, né? Como Douglas sabe, eu moro praticamente no trabalho. Mas a gente tenta o máximo possível, essas lives foi uma das alternativas que a gente pensou, né? Essa é a segunda, né? Nossa ideia é pelo menos fazer isso uma vez ao mês, para que a gente possa estar crescendo em conhecimento. Então, vou postar na descrição o link desse grupo de desenvolvimento infantil, que lá a gente já consegue fazer um pouco. Aí, todo mundo fazendo um pouco vai crescendo e vai ajudando um ao outro. Então, gente, perguntas mais para o Douglas. Vou liberar meu amigo. Aqui é? Vou liberar meu amigo para a sexta-feira dele, curtir a sexta. E ficou, olha, muito conhecimento, muito conteúdo rico. Eu achei aquela live que tem que reassistir, pausando, né, anotando tudo, estudando sobre cada coisa que ele falou, porque tudo que vai realmente para a prática e faz a diferença, né? Acho que uma coisa também muito importante sobre esse desenvolvimento da linguagem, que a gente tem que estar sempre, né, com isso em mente, é que a linguagem ela é social, né? A gente não fala sozinho, a gente fala para se comunicar, como o Douglas falou, a gente faz uma alternância, né? A gente faz o papel de ouvinte, falante o tempo todo. E muitos pais acabam, muitas vezes, pensando que expor a criança até ela está desenvolvendo a linguagem, porque ela está ali ouvindo, 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 ouvindo. Só que é importante que seja rico em afeto essa interação. E aí a criança, muitas vezes, está ali exposta à tela, fica cheia de atrasos no desenvolvimento, porque não foi um momento rico de afeto. Então, acabou se perdendo ali, não teve qualidade para o desenvolvimento dela. Então, isso é importante que é difícil, né? Aquela tabelinha que o Douglas mostrou do tempo de tela, né? A gente sabe que é muito difícil, vai ter alguns que vão conseguir, vão ter muitos que não vão. Então, é importante a gente orientar, né, para ter o menos possível, mas o tempo que tiver, não ser só também a criança sozinha lá na tela. A gente possa interagir com ele naquele momento e perguntar sobre, falar sobre o que ele está assistindo, né? É assim que a gente profissionais faz na nossa intervenção, quando a gente usa a tela, né? Os pais possam também estar fazendo isso em casa, quando estiver ninguém assistindo, quando a criança estiver assistindo, parar um pouquinho, nem que seja um tempinho só para assistir e ter um momento com qualidade de conversar com a criança sobre o que está sendo visto. Bom, gente, ó, já Ok, passamos do nosso tempo. muito Pode falar, obrigado, Carlos. Magno. Muito obrigado a todos. Eu estou cá em Moçambique, agora são 1h04. Desde estava assistindo mesmo a aula, exatamente. Só tem a diferença de fuso horários, mas tinha que esperar até chegar o momento. Agora já vou dormir. Isso, meu amigo. A outra foi um pouquinho mais cedo, né? Foi 11 horas que começou a outra, né? Essa começou meia-noite aí, né? Foi você, então, que colocou, né, o Carlos no grupo? Ah, eu lembro. Que eu tô assim, uau, gente, que joia, legal. Qual que é a sua formação?
Ok, tchau, tchau, muito obrigado. Qual é a sua formação, Carlos? Eu estou iniciando brincando com criança e dando estudos, a ensinar a aprender a ler A, E, I, O, U, 1, 2, 3, 4, 5, ensinando a escrever seu nome, mas agora estou a dividir em idade. Todas as crianças de 5 anos, que próximo ano estarão já a 6 para a primeira classe, têm a sua fase de ensino. Crianças de 4 anos que já sabem escrever pouca coisa, também têm a sua fase de ensino, enquanto os 3 anos, esse inicial, muito mais cantamos. Sim, que bacana. O Carlos faz um Sim, sim, trabalho sim. muito legal. E Acho que um dia é bom ele compartilhar esse trabalho que ele faz lá, que é muito interessante. tem uma fono aí, eu não sei qual de Moçambique, eu tenho quase certeza, eu não vou errar, depois eu pesquiso. Muito bacana também, que está daqui, que está fazendo um trabalho aí na África, mas maravilhoso, com pessoas, principalmente com TEA. Muito bacana. Obrigado. Depois eu coloco lá o nome dela para você seguir, que ela está fazendo um trabalho muito lindo. Muito bacana, é interessante. Quem trabalha com criança é legal, né? A gente vê a evolução dos colegas, como que eles estão, né? Indo bem e ajudando muito as pessoas que precisam, né? De serem Muito obrigado. estimuladas, né? Sim, sim, sim. A comunidade precisa de nós, a comunidade precisa de uns professores para desenvolvimento das crianças. Precisa de muita coisa, por isso nós atuamos nessa área no ensino, ensinar crianças que crescem aprendendo alguma coisa. Além de ensinar só contar e escrever, nós também ensinamos a respeito, cumprimentar, saudar, saco de pé, limpar os pés para entrar dentro. Aquilo de limpeza, higiene pessoal também ensinamos, que criança cresça a saber alguma coisa. Muito bom, muito bacana. Obrigado. Bom, pessoal, eu vou pedir a vocês, para quem puder, liberar a câmera para a gente fazer aquele print, tirar nossa foto. E já desde já agradeço ao Douglas, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito rico, está de parabéns, como sempre. E a gente vai ter ainda muito mais, muitos outros encontros, né, que para a gente estar crescendo em conhecimento. Aquele que está aqui e quer compartilhar também um momento desse, é só entrar em contato que a gente vai e marca e pode estar fazendo aí uma live aula para que a gente possa estar um com o outro crescendo em conhecimento e contribuindo, né, na educação, na integração do nosso país, né, que precisa tanto de bons profissionais capacitados para que a gente possa estar mudando um pouquinho, pelo menos, a realidade do nosso país. Prontinho, gente. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Obrigada.